Combate urbano, como a gente bem sabe, ele é muito parecido com uma guerra, né? Até então, acho que isso já não é mais novidade para ninguém. Eu venho falando isso desde sempre, né? E nele você tem inimigos e não adversários. Inclusive, isso foi até tema da nossa live de ontem, né? Acho que isso ficou bem claro. E após o combate, não existem vencedores reais. Assim como na guerra, né, não tem aquela coisa embora sempre um dos lados canta como sendo vitorioso, como sendo vencedor, a gente sabe que em uma guerra não existem vencedores reais. O combate urbano também não tem vencedores reais, por assim dizer. A gente apenas tem os que se deu pior e aqueles que se deram menos pior. Quando a gente traz isso para um ambiente, um conflito com lâminas, por exemplo, é a velha história do ou é o hospital ou é o cemitério. Isso quando ambos não são o cemitério, né? Então, no combate urbano tem muito disso. Então, não tem essa coisa de, eu venci. Tá, você foi o cara que se deu menos pior, vamos assim dizer, né? Porque você teria vencido se você nem sequer tivesse entrado no conflito. E por que que isso tem a ver com a nossa live, com o tema de hoje? Porque isso tem muito a ver com a sua mentalidade de combate. E a mentalidade de combate, como eu já mencionei em outras aulas, em outras lives, ela é como se fosse uma espécie de ponte que vai conectar o estado que você estava de cultura de segurança com o PMO, com o Plano Mestre Operacional, para que você possa estar agindo. Porque não adianta nada você ter um monte de técnicas, um acervo de ataques, defesas e um monte de movimentos super eficientes, né? Sendo que chega no momento crítico, a sua mente trava, a sua mente congela e você não consegue sair do lugar, tá? Então, e parte da mentalidade de combate, né? Ela está em você aceitar que coisas ruins acontecem, simplesmente coisas ruins acontecem. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Muitas das coisas que você planejou não necessariamente vão dar certo. Algumas vão, outras não. Outras você vai ter que se adaptar no meio do percurso. Até a gente falou isso em outra live na parte do mínimo que você precisa de condicionamento físico, né? A gente utilizou lá o mnemônico FERA para exemplificar essa ideia, da forma que você consiga se adaptar mais rapidamente a essas mudanças, e aqui não é diferente, né? Eu até costumo falar para os alunos, né, dentro do método faca preta, que fala, cara, coisas ruins vão acontecer, você vai ser cortado, você vai ser acertado, e quanto antes você aceitar isso, quanto antes você entender que isso vai acontecer, porque acontece, tá? De ter pessoas que elas começam a treinar, elas começam a fazer ali, por exemplo, um combate com facas da vida ou qualquer outra modalidade de combate e elas meio que acabam internalizando que só pelo fato de elas estarem treinando, pronto, o cara é um intocável, o cara é um boladão, o cara, né, manja tudo, ele vai entrar no combate, vai sair, nada vai acontecer com ele. E eu pego o caminho totalmente inverso. Eu falo pro cara, cara, você vai ser cortado, você vai ser estocado, você vai tomar porrada, você vai tomar chute, você vai, enfim, vai acontecer um inferno. E quanto antes você entender e aceitar que isso vai acontecer, antes a gente começa a trabalhar para diminuir isso. Porque quando o cara ele foca apenas em entrar no combate e nem se preocupa com os danos que podem acontecer com ele, porque vão acontecer, como a gente já viu em um conflito urbano, não tem vencedor, né? Tem o cara pior e o cara menos pior. Né? Nenhum deles são necessariamente vencedores. E como ele não se preocupa com esse lado, quando eventualmente acontece, parte da mentalidade de combate dele vai para a vala. Porque ele até pode estar naquela mentalidade de, tipo, não, vou pro fight, vou pro combate. Ele até vai, só que na hora que ele recebe o primeiro traumático, recebe o primeiro corte, recebe o primeiro, né, alvejamento, enfim, ele é atacado pela primeira vez, ele dá aquela
travada, ele dá aquela congelada, né? Aquela velha história do todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? É mais ou menos isso. E aí, quando eu falo, né, para os alunos, quando isso eventualmente acontecer, você simplesmente vai continuar indo para frente, vai seguir o plano, porque tudo aquilo estava fazendo parte do seu plano. Então, fui cortado, beleza. Fazia parte, eu sabia que eu ia ser cortado, então tá tudo bem, né? Continua. Enquanto a maioria das pessoas parariam, congelariam, falando, meu Deus, eu fui cortado, eu fui estocado, você simplesmente vai continuar. Por quê? Porque fazia parte do plano, porque você sabia que ia acontecer. Então, não é uma surpresa, não é um choque. Meu Deus, eu fui cortado e agora o que eu faço? Vou desistir, vou parar o combate. Não, você simplesmente vai continuar. Isso vai mexer com o cara do outro lado. Porque ele vai olhar do tipo, porra, eu tô acertando o cara, esse cara não para. Você começa a mexer com ele, beleza?